Nunca imaginei que meus próprios filhos me abandonariam em um asilo na véspera de Natal, alegando que era para o meu próprio bem. Doeu mais que qualquer dor física que eu já senti. Ironicamente, foi também naquele momento de maior desespero que o destino decidiu me presentear. O bilhete de loteria esquecido no bolso da minha blusa não era só um pedaço de papel. Era o começo de uma vida nova e a lição que meus filhos nunca vão esquecer. Mas antes de continuar, se inscreve no canal e escreve nos comentários de que parte do Brasil você está assistindo. A gente adora saber até onde nossas histórias estão chegando. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero saber até onde ela chegou. Meu nome é Marina. Tenho 73 anos, e há 6 meses tudo que eu conhecia como vida desmoronou. Depois que meu marido Paulo faleceu, continuei morando na casa que construímos juntos ao longo de 4 décadas. Nossa casa nunca foi luxuosa, mas tinha o essencial: muito amor, memórias nas paredes e um jardim que eu cuidava com devoção. Percebi que algo estava errado quando meus 2 filhos, Fernando e Beatriz, começaram a me visitar com mais frequência. No começo, fiquei feliz com a atenção renovada. Fernando vinha com a esposa Júlia e os 2 filhos adolescentes. Beatriz aparecia com o marido André. As visitas sempre terminavam com conversas sobre como eu estava envelhecendo, como a casa era grande demais para mim sozinha e como eles estavam preocupados. Mãe, e se você cair quando está sozinha? E se tiver algum problema de saúde no meio da noite? Eles insistiam. Eu respondia que estava bem, que ainda podia me cuidar sozinha. Mostrava meu jardim impecável como prova de que minhas capacidades estavam intactas. Eles trocavam olhares que eu fingia não perceber. Não contei para eles sobre o dinheiro. Paulo e eu economizamos a vida toda, e quando ele se foi, deixou um seguro que me garantia conforto e segurança. Nossos filhos nunca perguntaram sobre isso, e eu nunca mencionei. Talvez tenha sido meu erro. Na semana antes do Natal, Fernando apareceu sozinho. Estava sorridente. Falou sobre comemorar a véspera de Natal juntos, sobre como seria bom reunir toda a família. Vou te buscar amanhã, mãe. Veste algo bonito. Vamos te dar uma surpresa especial. Aceitei emocionada com a perspectiva de um Natal em família depois de passar o último ano sozinha. Arrumei uma pequena mala com alguma roupa, meus remédios para pressão, uma foto minha e do Paulo, e coloquei minha blusa favorita, a que meu marido me deu no nosso último aniversário juntos. Quando Fernando chegou com Júlia no dia seguinte, notei que algo estava estranho. Não trouxeram as crianças. O carro estava sem decoração natalina. Fernando parecia nervoso, falava rápido, evitava meu olhar. Mesmo assim, subi no carro confiante, acreditando que era só ansiedade pela surpresa que tinham preparado. O trajeto foi silencioso. Não reconheci o caminho que a gente estava fazendo. Passamos pelo centro da cidade. Depois por bairros que eu não frequentava. Finalmente paramos na frente de um prédio de tijolos aparentes com uma placa discreta: Residencial Vida Serena. Lar para idosos. Meu coração acelerou. Fernando, o que a gente está fazendo aqui? Ele suspirou fundo antes de responder. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Você não pode mais ficar sozinha. Aqui vão cuidar muito bem de você. A gente nunca conversou sobre isso. Minha voz tremeu. Você disse que íamos passar o Natal juntos. E vamos, interrompeu Júlia com um sorriso que não alcançava os olhos. A gente vem te visitar amanhã no Natal. Trouxemos uns presentinhos. Você vai gostar. Aqui tem atividades, pessoas da sua idade. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. A traição era tão completa, tão fria, que eu não conseguia nem chorar. Só olhei para o filho que eu criei, para o homem que um dia foi um menino que corria para os meus braços quando ralava o joelho e não reconheci ele. Por favor, não façam isso comigo, sussurrei. Eu posso me cuidar sozinha. Tenho minha casa. Fernando olhou o relógio. Já tá tudo acertado, mãe. A casa tá bem. A gente precisa dela. Eu e a Beatriz concordamos que o melhor é vender. O dinheiro vai ajudar a pagar esse lugar. Foi aí que entendi tudo. Não era sobre meu bem-estar. Era sobre a casa, sobre o dinheiro.
Vocês não podem vender minha casa. Tá no meu nome. Júlia trocou um olhar rápido com Fernando antes de dizer com voz suave: Na verdade, você assinou os papéis há 3 semanas. Lembra quando trouxemos aqueles documentos sobre seu plano de saúde? Lembrei vagamente de assinar uns papéis que Fernando trouxe, dizendo que era só burocracia do plano de saúde que Paulo tinha deixado. Eu confiava nos meus filhos. Nunca pensei que precisaria ler a letra miúda de documentos que eles me traziam. Vocês me enganaram, murmurei, sentindo uma dor que ia além do físico. Meus próprios filhos. É pro seu bem, mãe. Fernando insistiu, já abrindo a porta do carro. Vem, deixa eu te ajudar com sua mala. Desci do carro como em transe. O vento frio de dezembro cortava meu rosto, mas eu só sentia um formigamento distante. Dentro do meu peito, um vazio se expandia, consumindo tudo. Fernando pegou minha pequena mala do porta-malas, enquanto Júlia segurava meu braço como se tivesse medo que eu pudesse fugir. Na recepção, uma mulher de meia idade sorriu profissionalmente. Bem-vinda ao Vida Serena, Dona Marina. A gente estava esperando você. Fernando preencheu uns formulários enquanto eu ficava em silêncio. Não tinha nada para dizer. Quando terminou, virou para mim com um sorriso forçado. Pronto, mãe. Tá tudo certo. A gente vem te visitar amanhã. Prometo. Não respondi. Me deu um beijo rápido na testa. Júlia acenou de longe e foram embora, voltando para o calor do carro, voltando para as vidas deles, me deixando para trás como um peso que finalmente conseguiram largar. A funcionária me levou pelo corredor até um quartinho pequeno com 2 camas. Uma delas estava ocupada por uma senhora que dormia profundamente. Essa é sua cama, Dona Marina. O jantar é servido às 6. Se precisar de alguma coisa, é só apertar esse botão. Quando ela saiu, sentei na beirada da cama dura, ainda segurando minha bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Pela janela dava para ver a chuva começando a cair. Era véspera de Natal, e eu estava sozinha, traída, abandonada. Foi quando lembrei do bilhete de loteria no bolso da minha blusa. Na semana anterior, quando fui na feira comprar ingredientes para fazer rabanada de Natal que ninguém viria comer, o rapaz da banca me convenceu a comprar um bilhete da Mega da Virada. A senhora tem cara de sortuda, ele disse com um sorriso. Agora, com os dedos tremendo, tirei o bilhete amassado do bolso. Era só um pedaço de papel, mas representava a última decisão que eu tinha tomado livremente antes dos meus filhos assumirem o controle da minha vida. Guardei de novo no bolso, decidindo conferir depois, quando o sorteio acontecesse. Aquela noite, deitada numa cama estranha, ouvindo a respiração da minha companheira de quarto desconhecida, chorei em silêncio, não pela casa, não pelo dinheiro, mas pela traição, pela facilidade com que meus filhos apagaram décadas de amor e sacrifício. Dormi pensando no Paulo, desejando que ele tivesse aqui para me dizer o que fazer, para me segurar nos braços fortes dele e me garantir que tudo ia ficar bem. Mas Paulo tinha se ido e eu estava sozinha. Na manhã seguinte, dia de Natal, acordei com o barulho da televisão na sala de convivência. Algumas pessoas estavam reunidas lá, assistindo o noticiário da manhã. Não queria me juntar a eles, mas também não queria ficar sozinha com meus pensamentos sombrios. Me arrastei até lá tentando parecer menos miserável do que me sentia. Um homem mais velho me ofereceu um lugar ao lado dele no sofá. Primeira manhã de Natal aqui, né? Dá pra ver na sua cara, ele disse gentilmente. Vai melhorar, ou pelo menos a gente se acostuma. Assenti sem confiar na minha voz. Na televisão, o apresentador falava sobre as celebrações de Natal pelo país, mostrando imagens de famílias felizes, árvores decoradas, presentes sendo abertos. Cada imagem era como uma facada no meu coração, e então algo mudou na programação. E agora vamos para o resultado do sorteio especial da Mega da Virada, anunciou o apresentador alegremente. Quase por reflexo, levei a mão ao bolso da minha blusa, sentindo o bilhete ali. Não tinha esperanças reais, mas pelo menos me distraiu por um momento. Tirei o bilhete e alisei enquanto os números começaram a ser anunciados na tela. Primeiro número, 07. Olhei para o meu bilhete. Era o primeiro número que eu tinha marcado. Coincidência. Segundo número, 15. Também estava no meu bilhete.
Terceiro, 23. Quarto, 32. Quinto, 41. Sexto, 56. Minha respiração ficou presa na garganta. Olhei de novo para o bilhete, depois para a tela, depois para o bilhete de novo. Não era possível. Simplesmente não era possível. O bilhete ganhador foi vendido em São Paulo, continuou o apresentador. O valor do prêmio é de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Todos os números batiam. O bilhete tinha sido comprado em São Paulo, onde eu morava. Meu corpo inteiro começou a tremer. O homem ao meu lado me olhou preocupado. Senhora, tá tudo bem? Você tá pálida. Não consegui responder. Só mostrei meu bilhete, minha mão tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Os olhos dele se arregalaram ao conferir os números. Meu Deus, ele sussurrou. Você ganhou. Ganhou na loteria. Quando a sorte bate à porta, 5 milhões de reais. O número ecoava na minha mente como um mantra impossível. Eu, Marina, 73 anos, abandonada num asilo na véspera de Natal, agora era milionária. A ironia era tão absurda que quase ri no meio das lágrimas. O idoso ao meu lado, que depois descobri que se chamava Antônio, foi o primeiro a reagir. A gente precisa proteger isso, sussurrou, ajudando a dobrar o bilhete com cuidado. E precisa avisar a administração. Você não pode ficar com isso aqui sem segurança. Assenti ainda em choque. Antônio chamou uma das cuidadoras, uma jovem chamada Cláudia, e explicou a situação. Ela inicialmente achou que a gente estava confuso até ver o bilhete e conferir os números no celular dela. Meu Deus do céu, murmurou. É verdade, a senhora realmente ganhou. As horas seguintes passaram num turbilhão. O diretor do asilo foi chamado. Documentos foram assinados. Ligações foram feitas. Uma funcionária da Caixa Econômica veio até o asilo para verificar o bilhete, confirmando a autenticidade. Vamos precisar que a senhora compareça na agência da Caixa amanhã para iniciar o processo de recebimento, explicou ela. Traga seus documentos. A gente vai garantir que tudo seja feito corretamente. Aceitei ainda atordoada. O diretor do asilo, que antes mal tinha registrado minha chegada, agora estava extremamente solícito. Dona Marina, podemos providenciar transporte, acompanhante, o que a senhora precisar. Queremos garantir sua segurança e conforto. Olhei para ele vendo claramente através da súbita gentileza. Ontem eu era só uma idosa abandonada. Hoje era uma cliente valiosa. Obrigada, respondi secamente. Mas já tenho ajuda. Olhei para o Antônio, que assentiu em concordância silenciosa. Ele entendia o que os outros não percebiam, que não era sobre o dinheiro, era sobre a dignidade que tinha me sido roubada. Enquanto isso, a notícia começou a se espalhar. A imprensa local descobriu que o bilhete premiado pertencia a uma idosa recém-internada num asilo. Repórteres começaram a ligar querendo a história. O diretor tentou controlar a situação, mas era tarde demais. Lá pelo meio-dia, um carro de uma emissora de TV local estava estacionado lá fora. Uma jovem repórter conseguiu entrar e me encontrou na sala de convivência. Dona Marina, sou Patrícia da Rede Globo São Paulo. Adoraríamos entrevistá-la sobre sua sorte incrível, ganhar na loteria no dia de Natal. Meu primeiro impulso foi recusar. Nunca gostei de atenção, mas então pensei nos meus filhos. Pensei em como eles deviam estar confortáveis na minha casa nesse momento, talvez até brindando pelo sucesso deles em se livrar da mãe inconveniente, enquanto tomavam posse dos meus bens. Sim, respondi, me surpreendendo. Aceito a entrevista, mas quero contar a história toda. Patrícia parecia encantada. Rapidamente prepararam uma área pequena para a gravação. Me sentaram numa cadeira, insistiram em usar com o bilhete premiado nas mãos. Entramos no ar em 3, 2, 1, indicou o câmera. Estamos aqui no residencial Vida Serena com a dona Marina Costa, a grande ganhadora do sorteio especial da Mega da Virada. Começou Patrícia entusiasmada. Dona Marina, como a senhora está se sentindo com essa vitória surpreendente? Respirei fundo. Era agora. Tô sentindo muitas coisas, Patrícia. Principalmente porque ontem, na véspera de Natal,
Meus filhos me trouxeram para esse asilo contra minha vontade, depois de me enganar para assinar documentos, transferindo minha casa para o nome deles. O sorriso de Patrícia vacilou, mas ela era profissional. A senhora está dizendo que foi abandonada aqui pelos seus filhos. Exatamente. Confirmei, sentindo uma força crescer dentro de mim. Eles me disseram que íamos comemorar o Natal juntos. Ao invés disso, me deixaram aqui informando que iam vender minha casa, que construí com meu falecido marido ao longo de 40 anos para pagar por esse lugar. Patrícia estava claramente em choque, mas também percebia que tinha nas mãos uma história muito maior do que esperava. E o bilhete de loteria. Mostrei o papel para a câmera. Comprei na semana passada antes de saber o que meus filhos planejavam. Estava no bolso da minha blusa quando me trouxeram para cá. Hoje de manhã vi o sorteio na televisão e descobri que ganhei 5 milhões de reais. Isso é extraordinário. Patrícia parecia buscar as palavras certas. E a senhora planeja fazer o que agora? Pensei por um momento antes de responder. Primeiro vou recuperar minha casa e minha dignidade. Depois, bem, digamos que tenho planos para garantir que outras pessoas idosas não passem pelo que eu passei. A câmera continuava gravando enquanto eu relatava detalhes de como fui enganada, como meus filhos tinham planejado tudo, como me senti quando percebi que estava sendo abandonada na véspera de Natal. Não derramei uma lágrima sequer. Falei com clareza e firmeza, olhando diretamente para a câmera. A senhora mencionou seus filhos. Eles sabem que você ganhou na loteria. Balancei a cabeça. Ainda não, mas tenho certeza que estão assistindo agora. Olhei diretamente para a câmera. Fernando, Beatriz, espero que estejam aproveitando o Natal na minha casa. Aproveitem bem porque as coisas vão mudar a partir de amanhã. Quando a entrevista terminou, senti uma leveza estranha. Tinha dito a verdade. Tinha me levantado. E agora, o mundo todo sabia. O restante do dia foi caótico. Mais repórteres apareceram. O telefone do asilo não parava de tocar. O diretor estava visivelmente desconfortável com toda a atenção negativa que a instituição estava recebendo. Ao entardecer, finalmente consegui um momento de paz no meu quarto. Dona Terezinha, minha companheira de quarto, me olhou com admiração. Você é corajosa. Eu nunca teria tido coragem de fazer o que você fez. Às vezes a coragem vem quando a gente não tem mais nada a perder, respondi. Aquela noite, apesar do cansaço, dormi melhor do que na noite anterior. Tinha tomado controle da situação. Tinha uma voz, tinha esperança. Na manhã seguinte, o noticiário de TV mostrava minha entrevista. A história tinha viralizado. Meu rosto estava em todos os canais. Idosa abandonada pelos filhos ganha na loteria, dizia as manchetes. A vingança do destino. Não era sobre vingança, pensei. Era sobre justiça. Lá pelas 9 da manhã, ouvi confusão na recepção. Vozes altas, discussão. O diretor apareceu na porta do meu quarto, parecendo desconfortável. Dona Marina, seus filhos estão aqui. Querem falar com a senhora. Meu coração acelerou. Já? Tão rápido? Não quero vê-los, respondi. Mas eles insistem que... Começou o diretor. Eu disse que não quero vê-los. O diretor hesitou, mas assentiu. Vou informá-los. Minutos depois, ouvi Fernando gritando no corredor. Ela é minha mãe. Tenho direito de vê-la. Senti vontade de rir. Agora eu era a mãe dele? Ontem eu era só um problema a ser resolvido. Decidi enfrentá-los. Levantei e fui até a sala de recepção. Fernando e Beatriz estavam lá, ambos parecendo desesperados. Quando me viram, correram na minha direção. Mãe, mãe, graças a Deus. A gente estava tão preocupado. Preocupados? Repeti, minha voz gelada. Agora vocês estão preocupados? Fernando tentou me abraçar, mas dei um passo para trás. Mãe, a gente viu na TV. A gente não sabia que você tinha ganhado na loteria. Claro que não sabiam, respondi calmamente. Vocês nem sabiam que eu tinha o bilhete. Se soubessem, tenho certeza que teriam encontrado um jeito de tirar de mim também. Beatriz começou a chorar. Mãe, não é assim. A gente se preocupa com você. Se preocupavam tanto que me enganaram para roubar minha casa e me abandonaram num asilo na véspera de Natal, retruquei. Desculpa se não acredito na preocupação de vocês. Olha, a gente pode ter cometido alguns erros.
Fernando tentou. Mas somos família. Podemos resolver isso. Alguns erros? Quase ri. Vocês cometeram fraude. Me enganaram. Me abandonaram. E agora querem resolver porque descobriram que sou milionária. Não é sobre o dinheiro. Beatriz protestou. Claro que é, respondi. Sempre foi. Por isso vocês queriam vender minha casa. Por isso me colocaram aqui. E agora que sabem do dinheiro da loteria, vieram correndo. O diretor do asilo, que assistia à cena, interveio. Desculpem, mas a dona Marina deixou claro que não quer visitas. Vou pedir que se retirem. Mãe, por favor, Fernando implorou. A gente precisa conversar. Falando através dos advogados, respondi. Agora, se me dão licença, tenho uma visita à Caixa Econômica para fazer. Virei as costas e voltei para o meu quarto, deixando-os na recepção. Ouvi Beatriz soluçando e Fernando discutindo com o diretor, mas não olhei para trás. Pela primeira vez em 2 dias, senti que tinha o controle da minha vida. Antônio me esperava no quarto. Ele tinha ouvido tudo. Você foi incrível, disse com admiração. Eu sei, respondi com um pequeno sorriso. E isso é só o começo. 1 hora depois, saímos do asilo num táxi. Antônio insistiu em me acompanhar à caixa. Alguém confiável precisa estar com você nesses momentos, disse ele. E eu aceitei grata pela companhia. Na agência da Caixa, fomos recebidos com toda a eficiência. Meu caso tinha ganhado notoriedade, a idosa abandonada que ganhou na loteria, e os funcionários pareciam ansiosos em ajudar. Assinei os documentos necessários, apresentei minha identidade e em algumas horas estava oficialmente 5 milhões de reais mais rica. O dinheiro vai estar disponível na sua conta em até 48 horas, explicou o gerente com um sorriso largo. Parabéns, dona Marina. Um final feliz para uma história triste. Ainda não é o final. Respondi trocando um olhar com Antônio. É só o começo. Ao sair da agência, encontramos repórteres esperando. A notícia tinha se espalhado ainda mais. Flashes dispararam, perguntas foram gritadas. Mas Antônio, como o ex-professor que era, assumiu o controle. A dona Marina agradece o interesse, mas não vai dar mais declarações no momento. Estamos focados em corrigir as injustiças cometidas contra ela e garantir seu bem-estar futuro. Obrigada. Me conduziu rapidamente até um táxi e partimos. Não para o asilo, mas para um hotel no centro da cidade. Você não vai voltar para lá, declarou firmemente. A partir de hoje, você fica hospedada num lugar seguro até que a gente resolva a situação da sua casa. No hotel, enquanto Antônio fazia o check-in, vi a notícia na TV do lobby. Meu rosto estava lá junto com manchetes sensacionalistas. Idosa abandonada ganha na loteria, karma instantâneo e filhos ingratos, a vingança do destino. Aquilo me incomodou. Não queria fazer um espetáculo, uma história de revanche. Queria só justiça e minha dignidade de volta. No quarto do hotel, liguei para o meu advogado, o Dr. Marcelo, que tinha ajudado Paulo e eu com o testamento anos atrás. Expliquei toda a situação para ele. Dona Marina, isso é grave. Se a senhora assinou documentos sem saber o conteúdo real, podemos contestar. Além disso, a senhora está sob coação. Pode sair desse lugar agora mesmo se quiser. Quero. Mas antes, quero garantir que minha casa não seja vendida. E quero bloquear qualquer acesso dos meus filhos à minha conta bancária. Nas 48 horas seguintes, Dr. Marcelo trabalhou rápido. Os documentos que eu tinha assinado foram contestados judicialmente. A venda da casa foi bloqueada. E numa tarde, 1 semana depois do Natal, eu estava de volta na minha casa, na minha vida. Mandei a fechadura ser trocada. Fernando e Beatriz não tinham mais chave. O doutor Marcelo me explicou que meus filhos tinham tentado entrar em contato várias vezes. Deixei todas as ligações irem para a caixa postal. Apaguei as mensagens sem ler. Quanto mais tempo passava, mais clara ficava a minha decisão sobre o que fazer com o dinheiro. 3 dias depois, Fernando apareceu na porta. Tocou a campainha repetidas vezes. Mãe! Mãe! Abre a porta! A gente precisa conversar. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança fechada. Fernando parecia desesperado. O que aconteceu? Por que você saiu do asilo? A gente não autorizou isso.
E por que a venda da casa foi bloqueada? Porque essa é minha casa, Fernando, e minha vida. Vocês não vão mais decidir por mim. Mas, mãe, a gente só quer seu bem. Vocês querem meu dinheiro. Vocês querem minha casa. Mas não vão ter. E tem mais uma coisa que vocês deviam saber. Ganhei na Mega da Virada. 5 milhões de reais. A cara dele ficou branca. O quê? Mas? Quando? Como? No dia que vocês me abandonaram no asilo. Tinha um bilhete no bolso que vocês nem sabiam que existia. Agora sou milionária. E vocês não vão ver um centavo. Fernando tentou falar, mas fechei a porta na cara dele. Ouvi ele bater mais algumas vezes, depois desistiu. 2 dias depois, recebi ligações desesperadas de Fernando e Beatriz pelo telefone de Marcelo. Ele me passou ao telefone. Mãe, por favor, Fernando implorava. A gente precisa conversar pessoalmente. Podemos resolver isso como família. Como família, repeti. Família não faz o que vocês fizeram. Agora, se querem conversar, vai ser através dos advogados. É por causa do dinheiro? Fernando perguntou, a voz traindo irritação. Você ganhou na loteria e agora acha que não precisa mais da gente? A pergunta me chocou com sua hipocrisia. Não, Fernando, é por causa da traição. O dinheiro só me deu os meios para lutar contra a injustiça que vocês cometeram. Doutor Marcelo interveio. Senhores, sugiro que contratem um advogado. Vamos entrar com uma ação para anular a transferência da propriedade por fraude, além de pedir indenização por danos morais. Se quiserem evitar um processo longo e potencialmente vergonhoso, estamos abertos a um acordo. Acordo? Fernando soou indignado. É nossa mãe. Não estamos negociando com estranhos. Vocês me trataram como estranha quando me abandonaram. Respondi. Agora vão me tratar como adversária legal. Dr. Marcelo concluiu a ligação depois de informar que todos os contatos futuros deveriam ser feitos através dele. Quando desliguei, percebi que estava tremendo. Tá tudo bem? Perguntou gentilmente. Assenti. Só tô cansada de ser tratada como se fosse incapaz de tomar minhas próprias decisões, como se envelhecer significasse perder o direito à própria vida. Nas horas seguintes, o Dr. Marcelo continuou trabalhando enquanto eu descansava. O hotel era confortável, muito mais que o asilo, mas não era minha casa. Pensava constantemente no meu jardim, nas minhas coisas, no espaço que Paulo e eu tínhamos construído com tanto amor. No final da tarde, recebi uma visita inesperada. Antônio, meu novo amigo do asilo, veio me ver trazendo minha pequena maleta que eu tinha deixado para trás. Como você me encontrou? Perguntei surpresa e comovida pelo gesto. Tenho meus recursos, respondeu com um sorriso enigmático. E quando a gente vive tanto tempo como eu, aprende a reconhecer as boas pessoas. Queria ter certeza que você estava bem. Convidei ele para sentar e pedi chá do serviço de quarto. Conversamos sobre nossas vidas, nossas famílias. Descobri que Antônio tinha sido professor universitário de história e que estava no asilo por escolha própria depois de perder a esposa por câncer. Não queria dar trabalho às minhas filhas, explicou. Elas moram longe, têm suas vidas, mas me visitam regularmente, me ligam todos os dias. A diferença é que foi minha escolha. Assenti entendendo perfeitamente. A escolha faz toda a diferença. Quando Antônio se despediu, prometi visitá-lo no asilo assim que pudesse. Ele era um lembrete de que havia bondade no mundo, mesmo nos lugares mais improváveis. Na manhã seguinte, o Dr. Marcelo chegou com novidades. Conseguimos uma medida cautelar impedindo a venda da casa até que o caso seja julgado. Também solicitamos uma perícia nos documentos que você assinou para comprovar a fraude. E quanto tempo vai levar isso? Perguntei ansiosa para voltar para casa. Normalmente meses, mas com a repercussão do caso e as evidências claras, vamos conseguir acelerar o processo. Enquanto isso, ele hesitou brevemente. Recebi uma proposta dos seus filhos. Querem fazer um acordo? Levantei as sobrancelhas. Que tipo de acordo? Vão devolver a casa voluntariamente com um pedido formal de desculpas. Se você retirar as acusações e mantiver o assunto longe dos meios de comunicação.
Aparentemente, Fernando foi afastado do trabalho e Beatriz está sofrendo com a pressão social. Uma parte de mim sentiu satisfação ao ouvir que eles estavam enfrentando consequências, mas outra parte, a mãe que ainda existia em mim, sentiu uma pontada de tristeza. E você, o que acha? Perguntei. Doutor Marcelo considerou cuidadosamente. Legalmente é uma boa oferta. Você recupera sua casa rapidamente sem um processo desgastante, mas a decisão é sua. Você foi profundamente ferida. Refleti por um momento. Vou aceitar o acordo, mas com uma condição adicional. Quero que faça um trabalho voluntário num asilo de idosos por um ano inteiro. Quero que vejam como é o abandono, como é ser tratado como descartável quando a gente envelhece. Doutor Marcelo sorriu. Vou incluir isso nos termos. É justo. 3 dias depois, assinamos o acordo. Fernando e Beatriz não estiveram presentes, só os advogados deles. A casa voltou oficialmente para o meu nome e eles se comprometeram com o trabalho voluntário. O prêmio da loteria tinha sido depositado na minha conta e eu estava pronta para recomeçar. Quando finalmente voltei para casa, uma semana depois de ter sido levada, tudo parecia diferente. As mesmas paredes, os mesmos móveis, mas algo tinha mudado. Talvez fosse eu. Já não era só a viúva do Paulo, a mãe do Fernando e da Beatriz. Era Marina, uma mulher que tinha enfrentado a traição e saído mais forte. Na primeira noite em casa, me sentei na varanda com uma xícara de chá, olhando para o meu jardim, que começava a mostrar sinais de abandono. Amanhã vou cuidar dele, pensei. Amanhã vou começar a reconstruir não só o jardim, mas minha vida. O telefone tocou. Era Beatriz. Hesitei, mas atendi. Mãe. A voz dela soava pequena, quase infantil. Só queria saber se você tá bem. Tô bem, Beatriz. Respondi sem hostilidade, mas sem calidez. Melhor agora que tô em casa. A gente pode te visitar algum dia? Perguntou hesitante. Respirei fundo. Talvez um dia, mas não agora. Preciso de tempo. Entendo, disse. E pela primeira vez parecia sincera. Sinto muito, mãe. Sinto muito mesmo. Eu sei, respondi. E era verdade. Sabia que eles sentiam muito. Agora façam o trabalho voluntário, aprendam, depois a gente conversa. Quando desliguei, percebi que já não sentia raiva, só uma profunda determinação de viver meus dias restantes nos meus próprios termos. E aqueles 5 milhões. Bem, já tinha planos para eles. Planos que fariam Paulo orgulhoso. Planos que garantiriam que outras pessoas idosas nunca passassem pelo que eu passei. O destino tinha me dado uma segunda chance, e eu não pretendia desperdiçá-la. Um mês passou desde que voltei para casa. Um mês de reorganização, de cura, de planejamento. O dinheiro da loteria estava seguro no banco, crescendo com juros, enquanto eu decidia exatamente como usá-lo. Retomei minha rotina com prazer renovado. Jardinagem de manhã, leitura à tarde, pequenas caminhadas pelo bairro ao entardecer. Meus vizinhos, que tinham visto toda a história na televisão, agora me cumprimentavam com um respeito quase reverencial. A idosa abandonada que deu a volta por cima tinha se tornado uma espécie de celebridade local. O Dr. Marcelo vinha me visitar regularmente, não só como advogado, mas como amigo. Foi durante uma dessas visitas que finalmente compartilhei meu plano com ele. Quero criar uma fundação, anunciei enquanto servia chá na varanda. Uma fundação para ajudar idosos vulneráveis, especialmente aqueles em risco de abandono ou abuso. Doutor Marcelo assentiu aprovando a ideia. É um projeto nobre, é bastante ambicioso. Tenho dinheiro e tempo, respondi com um sorriso. E mais importante, tenho motivação. Ninguém deveria passar pelo que eu passei. Nos dias seguintes, trabalhamos nos detalhes. A Fundação Novo Amanhecer, nome escolhido por simbolizar o renascimento que eu mesma estava vivendo, se dedicaria a proporcionar assistência legal gratuita a idosos, criar programas de moradia assistida com dignidade e promover conscientização sobre os direitos da terceira idade. Quero que seja um legado, expliquei ao Dr. Marcelo. Algo que continue muito depois de eu ter partido. Vai ser, garantiu. E posso ajudar com toda a parte legal e estrutural.
Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era Antônio, meu amigo do asilo. Marina, a voz dele soava urgente. Você precisa vir ao Vida Serena. Tão fechando o lugar. Todos os moradores estão sendo transferidos para instituições públicas, muitas de qualidade questionável. Meu coração apertou. O que aconteceu? O dono está falido. Depois do escândalo do seu caso, muitas famílias tiraram seus parentes de lá. A imagem do lugar manchou. Senti uma pontada de culpa, apesar de saber que não tinha feito nada de errado. Vou para aí agora. Pedi um táxi e, em menos de uma hora, estava de volta no asilo. O lugar parecia diferente agora, mais vazio, mais sombrio. Funcionários empacotando coisas. Os moradores pareciam perdidos, confusos. Encontrei Antônio na sala de convivência cercado de outros idosos. Marina. Ele se levantou ao me ver. Que bom que você veio. Olhei ao redor. Dona Terezinha estava lá, lágrimas escorrendo pelo rosto. Outros moradores que tinha conhecido brevemente, todos com expressões de medo e incerteza. Quanto eles estão pedindo pelo lugar? Perguntei abruptamente. Antônio piscou surpreso. O quê? O prédio. Quanto o dono quer por ele? Ele pensou por um momento. Ouvi dizer que uns 2 milhões. Tá em débito com fornecedores e funcionários. Respirei fundo. Vou comprar. O quê? Antônio e os outros me olharam incrédulos. Vou comprar o lugar. Vou transformá-lo no primeiro centro da Fundação Novo Amanhecer. Ninguém aqui vai ser transferido contra a vontade. Naquele momento, tudo fez sentido. A traição, a loteria, conhecer essas pessoas. Tudo tinha me levado a esse momento, a esse propósito. Nos meses seguintes, me joguei de cabeça no projeto. O residencial Vida Serena foi comprado, reformado e reinaugurado como Centro de Convivência Novo Amanhecer. As instalações foram modernizadas, a equipe foi ampliada e treinada. Novos programas foram implementados. Criei diferentes modalidades de atendimento. Residência permanente para idosos que precisavam de cuidados constantes, residência temporária para aqueles em recuperação médica e um centro-dia para idosos que ainda moravam com as famílias, mas precisavam de companhia e atividades durante o dia. Antônio se tornou minha mão direita, usando a experiência acadêmica dele para criar programas educacionais e culturais para os moradores. Cláudia foi promovida a coordenadora de cuidados, treinando a equipe com os valores de respeito e empatia que tanto admirei nela. Em 6 meses, o centro já era reconhecido como referência em cuidados para a terceira idade. Jornais e revistas queriam fazer reportagens sobre a transformação, sobre a idosa abandonada que usou a fortuna para ajudar outros na mesma situação. Foi durante uma dessas entrevistas que recebi uma visita inesperada. Estava no jardim do centro, recém-inaugurado e inspirado no meu próprio jardim em casa, quando vi Fernando e Beatriz se aproximando, hesitantes. Estavam diferentes. Fernando parecia ter envelhecido anos em poucos meses, e Beatriz estava mais magra, com olheiras visíveis. Ambos pareciam nervosos, fora de lugar. Mãe, Fernando falou primeiro, a voz baixa. O lugar está incrível. O que você fez aqui é extraordinário. Obrigada, respondi mantendo a compostura. Era a primeira vez que os via desde o dia que me abandonaram. Vocês estão cumprindo o acordo? Fazendo o trabalho voluntário? Eles assentiram. Beatriz explicou. Estamos trabalhando num asilo público na Zona Leste 2 vezes por semana, como combinamos. E como está sendo a experiência? Perguntei genuinamente curiosa. Fernando olhou para baixo. Difícil, reveladora. Nunca imaginei, nunca entendi como os idosos são tratados, como são invisíveis para muitos. Como a gente quase te tornou invisível, completou Beatriz, a voz embargada. Mãe, não há desculpas suficientes no mundo para o que a gente fez, mas queremos que você saiba que estamos realmente arrependidos e que o trabalho no asilo está nos transformando. Olhei para os meus filhos, os mesmos que tinha criado com tanto amor, que tinha ensinado valores, que tinha apoiado em cada passo das vidas deles. Vi o arrependimento nos olhos deles, a vergonha, mas também algo novo, compreensão.
O arrependimento é o primeiro passo, respondi finalmente. A verdadeira mudança vem com ações, não palavras. A gente sabe, disse Fernando, e é por isso que, além do trabalho voluntário obrigatório, começamos um grupo de apoio para famílias de idosos para ajudar elas a entender os desafios, a encontrar soluções que não envolvam o que a gente fez. Me surpreendi com a iniciativa. Isso é admirável. Foi ideia da Beatriz. Fernando admitiu. Ela percebeu que muitas famílias estão sobrecarregadas, sem saber como cuidar de parentes idosos e acabam tomando decisões desesperadas. Não é uma desculpa. Beatriz se apressou em adicionar. Nada justifica o que a gente fez, mas queremos transformar nosso erro em algo positivo. Ficamos em silêncio por um momento, só o som do vento nas folhas e das vozes distantes dos moradores preenchendo o ar. Então tomei uma decisão. Vocês gostariam de conhecer o centro, ver o que estamos fazendo aqui. Os rostos deles se iluminaram com esperança. Assentiram, me seguindo enquanto eu mostrava as instalações, explicando cada programa, cada inovação pensada para preservar a dignidade dos idosos. No final da visita, parei no salão principal, onde vários moradores participavam de uma aula de pintura. Entre eles estava Antônio, que nos observava discretamente. Essa é minha nova família, expliquei para o Fernando e Beatriz. Pessoas que me aceitam como sou, que valorizam minha experiência, que respeitam minhas escolhas. Aqui encontrei um propósito que vai além de ser só mãe ou viúva. A gente entende, disse Beatriz com lágrimas nos olhos. E estamos felizes que você tenha encontrado isso ainda quando a gente foi os piores filhos do mundo. Suspirei. Vocês não foram os piores. Foram humanos que cometeram um erro terrível. A questão é, o que vocês vão fazer daqui para frente? Quando foram embora, fiquei observando eles pela janela. Não sabia se algum dia conseguiria perdoá-los completamente, se algum dia nossa relação voltaria a ser o que era, mas havia um início de cura ali, uma possibilidade de redenção. Antônio se aproximou colocando gentilmente a mão no meu ombro. Seus filhos, assenti, vieram ver o que estamos fazendo aqui. E o que você achou do encontro? Pensei por um momento. Sabe, Antônio, quando ganhei na loteria, achei que o universo estava me compensando pela traição. Agora vejo que era algo mais. Era uma oportunidade de transformar dor em propósito. Ele sorriu. E você aproveitou essa oportunidade magnificamente. Aquela noite, sentada na varanda da minha casa, percebi que a solidão que tanto temi depois da morte do Paulo já não existia. Tinha uma nova família agora, não de sangue, mas de escolha. E tinha um propósito maior que me enchia de energia todas as manhãs. O dinheiro da loteria não só tinha me dado independência financeira, tinha me dado a oportunidade de redefinir quem eu era e o que queria deixar para o mundo. Marina, a mulher que transformou abandono em força, traição em propósito, dor em cura, e isso valia muito mais que 5 milhões. Um ano depois da inauguração do Centro Novo Amanhecer, a fundação já tinha se expandido além dos meus sonhos mais ambiciosos. O que começou como um único asilo renovado, agora incluía 3 unidades em diferentes áreas da cidade, atendendo a mais de 200 idosos. O modelo que criamos, baseado em respeito, autonomia e qualidade de vida, começou a atrair a atenção não só dos meios de comunicação, mas de políticos e especialistas em políticas públicas para a terceira idade. Estávamos mudando a percepção sobre o envelhecimento, uma pessoa de cada vez. Numa tarde de primavera, enquanto trabalhava no escritório que montei na sede da fundação, recebi uma visita que mudaria novamente o rumo das coisas. Antônio entrou acompanhado de uma mulher elegante que reconheci imediatamente, a secretária municipal de Bem-Estar Social, Marina. Antônio começou visivelmente animado. A doutora Lúcia veio conhecer pessoalmente nosso trabalho e tem uma proposta interessante. A doutora Lúcia estendeu a mão com um sorriso caloroso. Dona Marina, é um prazer finalmente conhecer LEA. Tenho acompanhado o trabalho extraordinário da Fundação Novo Amanhecer. Conversamos por mais de 1 hora. A secretária explicou que a prefeitura estava revisando as políticas para a terceira idade
e queria incorporar algumas das inovações que tínhamos implementado nas nossas unidades. O que vocês conseguiram aqui é revolucionário, comentou olhando ao redor do espaço acolhedor e digno que tínhamos criado. Os asilos públicos tão superlotados com infraestrutura precária e foco antiquado, gostaríamos de estabelecer uma parceria. A proposta era ousada. A prefeitura ofereceria terrenos e parte do financiamento para a Fundação Novo Amanhecer expandir as operações, implementando o modelo em instituições públicas. Em troca, compartilharíamos nossa metodologia, treinamentos e padrões de qualidade. É uma oportunidade de impactar a vida de milhares de idosos, não só aqueles que podem pagar por atendimento privado. A doutora Lúcia explicou. Olhei para o Antônio, que assentiu entusiasticamente. Pensa bem, Marina. É a oportunidade de sistematizar o que aprendemos, de criar mudanças estruturais. Aceitei a proposta no mesmo instante. Nos meses seguintes, mergulhamos num trabalho intenso. Criamos manuais, programas de capacitação e sistemas de avaliação. Visitamos asilos públicos, identificamos problemas e propusemos soluções. O trabalho era exaustivo, mas profundamente gratificante. Cada instituição transformada significava dezenas de idosos recuperando a dignidade e qualidade de vida. Numa dessas visitas a um asilo público particularmente problemático, tive uma surpresa. Entre os voluntários que ajudavam na transição para o novo modelo, reconheci um rosto familiar, Beatriz. Ela não me viu imediatamente, ocupada ajudando uma senhora idosa a se mover com um andador. Observei de longe a gentileza com que segurava o braço da mulher, a paciência com que ajustava o ritmo aos passinhos inseguros. Quando finalmente nossos olhares se cruzaram, vi o momento de reconhecimento nos olhos dela, seguido de nervosismo. Me aproximei devagar. Não sabia que você trabalhava aqui, comentei. Comecei como voluntária cumprindo o acordo. Ela explicou, sem conseguir me olhar diretamente nos olhos. Mas depois continuei vindo. Acabei sendo contratada meio período como assistente de terapia ocupacional. E seu trabalho anterior? Perguntei surpresa. Beatriz era contadora numa empresa multinacional com um salário considerável. Pedi demissão, admitiu. Depois de tudo o que aconteceu, depois do que a gente fez, percebi que vivia uma vida vazia, trabalhando só por dinheiro, por status. Aqui sinto que estou fazendo algo que importa. Observei minha filha com novos olhos. A mulher bem vestida e sempre impecável que tinha ajudado a me abandonar, estava agora usando um uniforme simples, o cabelo preso num rabo de cavalo prático, as unhas curtas e sem esmalte, mas os olhos dela tinham um brilho que eu não via há anos. "Tô orgulhosa de você", disse finalmente, surpreendendo nós duas com minhas palavras. Beatriz piscou rapidamente, contendo lágrimas. "Obrigada, mãe. Isso significa muito." Naquela mesma semana, durante uma reunião com a equipe da fundação, sugeri um novo programa, um curso de formação para cuidadores de idosos, oferecido gratuitamente para pessoas de baixa renda. Muitas famílias abandonam seus idosos porque não sabem como cuidar deles, expliquei. Não têm conhecimento, recursos ou estrutura emocional. Se a gente puder equipá-las com ferramentas práticas, estaríamos prevenindo o problema ao invés de só tratar ele, completou Antônio. Brilhante, Marina. O programa começou modestamente com 20 alunos numa sala improvisada no centro. Convidei profissionais de saúde, assistentes sociais e psicólogos para dar aulas sobre temas diversos, desde técnicas básicas de primeiros socorros até gestão do estresse para cuidadores. Para minha surpresa, uma das primeiras pessoas a se oferecer para dar aulas foi Fernando. Apareceu no meu escritório numa tarde chuvosa, parecendo nervoso, mas determinado. "Soube do programa de formação", disse depois das formalidades iniciais. "Gostaria de contribuir. Sou fisioterapeuta. Posso ensinar técnicas de mobilização, prevenção de quedas, exercícios adaptados." Hesitei. Nossa relação ainda era tensa, marcada por encontros esporádicos e conversas superficiais. "Por que, Fernando? Por que você quer se envolver nisso?" Ele suspirou profundamente porque durante todo o tempo que trabalhei com reabilitação,
Nunca realmente me importei com meus pacientes idosos. Eram só casos, números. Depois do que a gente fez com você, depois do trabalho voluntário, comecei a ver as pessoas por trás da idade e quero fazer melhor. Estudei o rosto do meu filho, o primogênito, que um dia foi o orgulho da família. Vi sinceridade, vi arrependimento, mas acima de tudo, vi a mesma determinação que eu mesma sentia. Tudo bem, aceitei finalmente. Você pode dar aulas no programa, mas vou acompanhar de perto. Nas semanas seguintes, observei Fernando trabalhando com os alunos do curso. Vi como explicava pacientemente cada técnica, como demonstrava com respeito e cuidado os exercícios, como respondia às dúvidas com atenção genuína. Numa dessas aulas me senti especialmente emocionada ao vê-lo ensinando um grupo de mulheres a transferir um idoso da cama para a cadeira de rodas. O mais importante, ele explicava, é lembrar que não estamos movendo um objeto, mas uma pessoa, alguém com história, com sentimentos, com dignidade. Digam o que estão fazendo, peçam permissão, respeitem o ritmo. Depois da aula me aproximei dele. Você é um bom professor. Ele sorriu surpreso com o elogio. Aprendi com a melhor. Você sempre nos ensinou a respeitar os outros. Aparentemente a lição não foi captada na primeira vez, comentei sem conseguir conter uma pontada de amargura. Fernando olhou para baixo aceitando a crítica. A gente merece isso e muito mais, mas estamos tentando, mãe. Estamos realmente tentando fazer o melhor. Aquela noite refleti sobre a jornada incrível que minha vida tinha tomado, da dor profunda do abandono à alegria de criar algo significativo, do isolamento à construção de uma nova comunidade, da traição dos meus filhos à possibilidade de redenção que agora se desenhava. Percebi que o dinheiro da loteria tinha sido só um catalisador. A verdadeira mudança vinha das escolhas que fazíamos todos os dias. Eu, Antônio, Fernando, Beatriz e todas as pessoas tocadas pelo trabalho da Fundação. No dia seguinte, organizei um jantar na minha casa. Pela primeira vez em quase 2 anos, convidei meus filhos para virem juntos. Preparei a comida eu mesma. A lasanha, que era tradição familiar, a salada que Paulo tanto gostava, o pudim que fazia nos aniversários das crianças. Quando chegaram, separadamente, mas quase ao mesmo tempo, senti uma estranha mistura de emoções, ressentimento ainda presente, mas também uma nova esperança, não pelo que tínhamos sido, mas pelo que poderíamos chegar a ser. O jantar começou tenso com conversas superficiais sobre o clima e notícias gerais. Aos poucos, porém, a conversa foi se aprofundando. Falamos sobre a fundação, sobre os projetos em andamento, sobre os planos para o futuro. Tenho pensado muito, disse finalmente olhando para os meus 2 filhos, sobre o perdão. Eles ficaram imediatamente atentos, quase sem respirar. O que vocês fizeram foi imperdoável. Continuei sentindo o peso de cada palavra. Traíram minha confiança da pior maneira possível. Tentaram me apagar da existência de vocês. Fernando baixou a cabeça. Eu sei, mãe, e vou carregar essa culpa para o resto da vida. Beatriz tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas olhei para cada um deles, continuei, e vejo que vocês mudaram. Vejo o trabalho que estão fazendo, o esforço genuíno para serem pessoas melhores. E percebi algo importante. Se eu continuar presa à raiva e à mágoa, vou desperdiçar o tempo que me resta. O perdão, descobri, não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre liberar a si mesma do peso do ressentimento. Os 2 me olhavam agora, esperança misturada com medo. Isso significa que... Fernando começou, hesitante. Significa que estou disposta a reconstruir. Interrompi. Não vai ser como era antes. Nunca será. Mas talvez possamos criar algo novo baseado em honestidade, respeito mútuo e na compreensão de que todos nós somos imperfeitos. Beatriz se levantou e veio me abraçar, chorando no meu ombro. Obrigada, mãe. Obrigada por nos dar essa chance. Fernando também se aproximou. Vamos fazer valer a pena, mãe. Prometo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, senti que a família estava começando a se curar. As feridas ainda estavam lá, cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas havia esperança. Havia possibilidade. Havia amor,
machucado e remendado, mas ainda ali, 3 meses depois, recebi uma notícia que mudaria tudo novamente. Um produtor de documentários de São Paulo tinha entrado em contato querendo fazer um filme sobre minha jornada. Queremos contar sua história, explicou durante nossa primeira reunião. Da traição ao triunfo, do abandono à redenção. É uma história que precisa ser contada, que pode inspirar mudanças. Hesitei no começo. Expor minha vida, minha dor, meus erros e acertos para câmeras, mas Antônio me convenceu. Pensa, Marina, quantas pessoas estão passando pelo mesmo que você passou? Quantas famílias estão lutando sem saber o que fazer? Sua história pode educar, pode prevenir, pode inspirar. Concordei sob uma condição: que o foco não fosse só na minha história pessoal, mas no problema maior do abandono de idosos, nas soluções que tínhamos desenvolvido, nas mudanças que ainda precisavam acontecer. As filmagens levaram 3 meses. A equipe documentou meu dia a dia na fundação, entrevistou moradores, funcionários, parceiros, filmaram as aulas de formação de cuidadores, os programas de atividades, os espaços renovados. O foco principal, porém, era a minha história pessoal, a traição, a loteria, a transformação da dor em propósito. Você nunca pensou em simplesmente aproveitar o dinheiro? Perguntou o diretor durante minha entrevista principal. Viajar, comprar uma casa de praia, viver luxuosamente depois de tudo que passou. Sorri. Sabe, até pensei nisso. Por um breve momento, considerei comprar uma casa bem grande com piscina e mandar fotos para os meus filhos, mostrando como eu estava feliz sem eles. Ri da minha própria confissão, mas percebi que isso seria só uma forma elaborada de vingança. E a vingança te mantém presa no passado, na dor. Eu queria liberdade, queria um futuro. E esse futuro incluía seus filhos? O diretor perguntou cuidadosamente. Olhei para o lado onde Fernando e Beatriz observavam a entrevista, tendo concordado em participar também. Esse futuro incluía perdão, não necessariamente esquecimento, mas a capacidade de seguir em frente. Meus filhos estão fazendo a parte deles para reparar o que fizeram, não só comigo, mas com a comunidade. A entrevista continuou tocando em todos os aspectos da nossa jornada. Falamos sobre os desafios de cuidar de idosos, sobre a transformação dos asilos públicos, sobre o programa de formação. No final do dia, quando a equipe estava guardando os equipamentos, o diretor se aproximou de novo. Dona Marina, em toda a minha carreira entrevistando pessoas, raramente vi alguém com tanta luz. Você transformou uma tragédia pessoal num movimento que está mudando vidas. Como conseguiu? Refleti por um momento antes de responder. Acho que foi porque entendi que tinha duas opções: definhar na amargura ou florescer através da dor. E percebi que mesmo aos meus 75 anos, ainda tinha muito para dar, muito para viver. Fiz uma pausa. Sabe o que é mais irônico? Se meus filhos não tivessem me abandonado, se eu não tivesse ganhado na loteria, provavelmente eu estaria em casa agora cuidando do meu jardim, vivendo uma vida pequena, confortável, mas pequena. Então a senhora não se arrepende do que aconteceu. Não me arrependo de como respondi ao que aconteceu, corrigi. A traição doeu. Ainda dói quando penso naquela noite fria, naquela sensação de ser descartada. Mas estou agradecida pelo que construí a partir dali. O documentário foi ao ar 2 meses depois, em horário nobre. Assisti com um pequeno grupo de pessoas que se tornaram minha nova família. Antônio, Dr. Marcelo, Cláudia, alguns moradores do centro e, sim, Fernando e Beatriz. Ver minha história na tela grande, narrada com sensibilidade e respeito, foi uma experiência surreal. O documentário não me retratava como vítima, mas como uma mulher resiliente que transformou adversidade em oportunidade. Também não pintava meus filhos como vilões completos, mas como pessoas que cometeram um erro terrível e estavam trabalhando arduamente para se redimir. O impacto do programa foi imediato e avassalador. Na manhã seguinte, nosso telefone não parava de tocar. Pessoas de todo o país queriam saber mais sobre a fundação, queriam contribuir, queriam implementar programas similares nas cidades delas. Autoridades de outros municípios e estados entraram em contato interessadas em parcerias. Empresas ofereceram doações,
Universidades propuseram pesquisas colaborativas. Uma semana depois da transmissão, realizamos uma reunião de emergência com toda a equipe da Fundação. O potencial de expansão era enorme, mas precisávamos de estrutura, organização e planejamento cuidadoso. Podemos criar núcleos regionais, sugeriu o Dr. Marcelo. Adaptar o modelo para diferentes realidades, capacitar equipes locais. E precisamos garantir que a qualidade não seja comprometida, acrescentou Antônio. Crescer é bom, mas não a qualquer custo. No meio da reunião, recebi uma notícia inesperada. O Ministério do Desenvolvimento Social tinha entrado em contato propondo uma parceria para implementar o modelo da Fundação Novo Amanhecer como política pública nacional para a terceira idade. Quando compartilhei a notícia, a sala explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Nosso trabalho local poderia potencialmente impactar a vida de milhões de idosos em todo o país. Aquela noite, sozinha em casa, sentei na varanda com uma xícara de chá, como costumava fazer nos tempos mais simples. Olhei para o céu estrelado e pensei no Paulo. Ele sempre dizia que tudo na vida acontece por uma razão, mesmo as coisas mais dolorosas. Você estava certo, meu amor, sussurrei para o céu. Quem diria que começaria a maior aventura da minha vida nessa fase? Pensei em como tudo tinha começado com um ato de traição, tão doloroso que achei que não sobreviveria, com um bilhete de loteria esquecido que mudou tudo, com uma decisão de transformar dor em propósito. E agora, menos de 2 anos depois, estava à frente de um movimento nacional. Tinha uma nova família. Não só meus filhos em processo de redenção, mas uma comunidade inteira de pessoas comprometidas com a mesma visão. Tinha um propósito que me enchia de energia todas as manhãs. A vida tinha me dado não só uma segunda chance, mas um novo começo, um renascimento que provava que nunca é tarde para recomeçar, para definir quem somos, para deixar um legado que transcende nossa própria existência. 3 anos passaram desde aquela noite fria em que fui abandonada no asilo. 3 anos de trabalho intenso, de crescimento pessoal, de construção de um legado que jamais imaginei possível. A Fundação Novo Amanhecer agora tinha presença em 15 estados brasileiros, com mais de 50 centros, seguindo nossa metodologia. Nosso programa de formação para cuidadores tinha formado mais de 3.000 pessoas. Muitas delas agora empregadas nas nossas próprias unidades ou levando os conhecimentos para casas e instituições pelo país. Eu continuava como presidente do conselho, participando das decisões estratégicas e servindo como embaixadora da causa. Mas meu dia a dia era muito mais tranquilo, dividido entre meu jardim, que tinha se tornado um pequeno oásis de paz, meus livros, que finalmente tinha tempo para ler, e as visitas regulares ao centro original, onde tinha feito amigos queridos entre os moradores. Numa tarde de outono, enquanto trabalhava no meu escritório na sede da fundação, Antônio entrou com uma expressão preocupada. Marina, você viu as horas? Temos uma reunião com a equipe do ministério em 20 minutos. Olhei para o relógio e suspirei. Desculpa, Antônio. Perdi a noção do tempo revisando esses relatórios. Ele se aproximou observando as pilhas de documentos sobre minha mesa. Você está trabalhando demais. A gente precisa distribuir melhor essas responsabilidades. Tô bem, insisti, embora sentisse o cansaço nos ossos. Tem tanto que fazer ainda. Antônio me olhou com aquela mistura de carinho e preocupação que tinha se tornado característica na nossa amizade. Marina, você construiu algo extraordinário. É hora de confiar que outros podem carregar parte dessa carga. Pensei nas palavras dele durante a reunião com os representantes do Ministério. Discutimos a expansão do programa para regiões mais remotas do país, os desafios de adaptação a diferentes realidades culturais, os recursos necessários. De repente senti uma pontada aguda no peito. Tentei ignorar, mas a dor se intensificou irradiando para o braço esquerdo. Minha visão começou a ficar embaçada. Marina. A voz do Antônio soou distante. Você tá bem? Tentei responder, mas as palavras não saíam. A última coisa que vi antes da escuridão foi o rosto preocupado do meu amigo pedindo ajuda. Acordei num quarto de hospital,
o bip constante de monitores cardíacos ao fundo. Fernando estava ao meu lado segurando minha mão. Quando percebeu que eu tinha acordado, o rosto dele se iluminou com alívio. Mãe, graças a Deus, como você está se sentindo? Como se tivesse sido atropelada por um ônibus, respondi a voz fraca. O que aconteceu? Você teve um infarto? Ele explicou, o tom profissional do fisioterapeuta se misturando com a preocupação do filho. Não foi grave graças ao atendimento rápido, mas o médico diz que é um aviso. Você precisa desacelerar. Fechei os olhos absorvendo a informação. Um infarto. Aos meus 76 anos, depois de tudo que tinha superado, seria irônico sucumbir ao excesso de trabalho. Nos dias seguintes, recebi um desfile de visitantes no hospital. Beatriz, que praticamente se mudou para o quarto, dormindo na cadeira desconfortável ao lado da minha cama. Antônio, que trazia atualizações diárias sobre a fundação, garantindo que tudo estava sob controle. Doutor Marcelo, que ajustou a agenda dele para passar pelo menos 1 hora por dia comigo, e uma procissão de funcionários, moradores e colaboradores da fundação. O médico, um cardiologista de meia-idade com olhos gentis, foi direto quando discutimos minha alta. Dona Marina, o coração tá bem considerando o episódio, mas preciso ser franco. Se continuar no mesmo ritmo, não posso garantir que você vai ter a mesma sorte na próxima vez. Assenti reconhecendo a verdade nas palavras dele. O que o senhor recomenda, doutor? Reduzir drasticamente a carga de trabalho, delegar responsabilidades, cuidar da alimentação, fazer exercícios moderados e principalmente reduzir o estresse. Quando voltei para casa, 1 semana depois, encontrei Fernando, Beatriz, Antônio e Dr. Marcelo me esperando. Na mesa da sala, uma pilha de pastas, documentos e um laptop. O que é tudo isso? Perguntei, sentando no sofá com cuidado. Um plano de sucessão, respondeu o Dr. Marcelo. Tivemos trabalhando nele durante sua internação. Sucessão? Repeti confusa. Eu não tô morrendo. Não, graças a Deus, disse Beatriz. E queremos manter assim. Você construiu algo incrível, mãe, mas é hora de compartilhar a carga. Eles me explicaram o plano detalhadamente. A fundação seria reorganizada em departamentos, cada um com um diretor responsável. Antônio assumiria a direção geral com Fernando coordenando a área de saúde e bem-estar e Beatriz a área administrativa. Você continua como presidente do conselho, explicou o Dr. Marcelo. A visão e os valores continuam sendo seus, mas o dia a dia operacional passa para a equipe. Olhei para aquelas pessoas, meus filhos que tinham percorrido um longo caminho de redenção, meu amigo que tinha se tornado um pilar de apoio, meu advogado que tinha se tornado um parceiro de sonhos. Senti uma onda de gratidão e, sim, orgulho. Parece que já decidiram tudo, comentei, tentando soar indignada, mas falhando miseravelmente. Só porque te conhecemos bem demais, respondeu Antônio com um sorriso. Sabíamos que você resistiria à ideia de desacelerar. Ele tinha razão, claro. Parte de mim queria protestar, insistir que estava perfeitamente capaz de continuar no comando. Mas outra parte, a parte mais sábia talvez, reconhecia que era hora de uma transição. E o que eu vou fazer com todo esse tempo livre? Perguntei meio brincando, meio sério. Viver, respondeu Fernando simplesmente. Aproveitar o jardim que você tanto ama, ler os livros que estão empilhados na sua mesinha de cabeceira há anos, talvez até viajar um pouco e continuar sendo nossa inspiração e conselheira, acrescentou Antônio. A fundação sempre vai ser seu legado, Marina. Só estamos ajudando a levar ela adiante. Nos meses seguintes me adaptei gradualmente à nova rotina. No começo era estranho não ter que correr para reuniões, não ter o telefone tocando constantemente, não ter pilhas de relatórios para revisar. Descobri o prazer de cuidar do meu jardim, de cozinhar sem pressa, de ler um livro inteiro numa tarde. Comecei a fazer caminhadas diárias pelo bairro, frequentar um grupo de tai chi no parque, participar de um clube de leitura na biblioteca local. Ainda visitava a fundação regularmente, claro. Participava das reuniões do conselho, dava palestras ocasionais, recebia grupos de visitantes interessados na nossa história, mas agora era diferente. Eu era mentora, conselheira, inspiração.
já não a pessoa responsável por cada decisão. Numa dessas visitas, observei Antônio conduzindo uma reunião com a equipe de expansão. Ele tinha assumido o papel de diretor-geral com naturalidade, combinando a experiência acadêmica dele com uma surpreendente habilidade administrativa. Fernando coordenava a equipe de saúde com o profissionalismo e empatia que sempre demonstrou no trabalho como fisioterapeuta. Tinha desenvolvido programas inovadores de atividade física adaptada para idosos que estavam sendo implementados em todas as unidades. Beatriz, antes obsessada com status e aparências, agora mergulhava na administração da fundação com a mesma precisão que aplicava na contabilidade, mas com um propósito mais nobre. O programa de gestão financeira transparente dela estava sendo adotado como modelo por outras organizações sem fins lucrativos. Observando eles trabalharem em harmonia, senti uma onda de orgulho tão intensa que quase tirou meu fôlego. Eles tinham transformado as vidas deles, assim como eu tinha transformado a minha. Em casa, aquela noite, me sentei na varanda como de costume. O outono estava no auge, as folhas douradas dançando com o vento. Pensei em como minha vida tinha mudado desde aquela fatídica noite de Natal. O trauma do abandono nunca desapareceria completamente, assim como a cicatriz no meu coração depois do infarto, mas tinha aprendido a conviver com essas marcas, a transformá-las em lembretes da minha própria resiliência. Pensei no Paulo que teria adorado ver o que construímos. Pensei nos moradores dos nossos centros que agora envelheciam com dignidade e propósito. Pensei nas famílias que aprendiam a cuidar melhor dos seus idosos, quebrando o ciclo de abandono. O telefone tocou interrompendo meus pensamentos. Era Beatriz. Mãe, acabei de receber a notícia. A Fundação Novo Amanhecer foi indicada para o Prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria de proteção aos idosos. Isso é maravilhoso, respondi genuinamente feliz. Parabéns para todos vocês. Para todos nós, corrigiu ela. Isso nunca teria acontecido sem você. Aliás, querem que você seja a pessoa a receber o prêmio se a gente ganhar. Conversamos alguns minutos mais sobre os detalhes da cerimônia que aconteceria em Brasília no mês seguinte. Quando desliguei, percebi que estava sorrindo, não pelo reconhecimento em si, mas pelo que representava, a validação de que nossa causa estava ganhando a atenção que merecia. A cerimônia de premiação foi um evento elegante no Palácio do Planalto. Fui acompanhada por Fernando, Beatriz e Antônio, todos vestidos formalmente para a ocasião. Quando anunciaram que a Fundação Novo Amanhecer tinha vencido na categoria, a sala inteira se levantou em aplausos. Caminhei até o palco, meu coração batendo forte. Aos 78 anos, tinha aprendido a lidar com a atenção pública, mas ainda me sentia nervosa diante de multidões. Quando peguei o prêmio, olhei para a plateia e vi tantos rostos conhecidos. Autoridades que tinham apoiado nosso trabalho, jornalistas que tinham contado nossa história, colaboradores da Fundação que tinham tornado tudo possível. E ali, na primeira fila, meus filhos e Antônio, todos com lágrimas nos olhos. Esse prêmio, comecei, não é para mim. É para os milhares de idosos que foram invisibilizados, esquecidos, abandonados. É para as famílias que lutam diariamente para cuidar dos seus entes queridos com dignidade. É para os cuidadores, enfermeiros, assistentes sociais que dedicam suas vidas a garantir que o envelhecimento seja uma fase respeitada e valorizada. Fiz uma pausa, sentindo a emoção subir. Minha própria jornada começou com uma traição profunda. Meus filhos, Fernando e Beatriz, me abandonaram num asilo na véspera de Natal. Ouvi sussurros na plateia. Mas essa história não é sobre vingança ou ressentimento. É sobre transformação. Meus filhos erraram, mas tiveram a coragem de reconhecer, de mudar, de se dedicar a consertar não só o que fizeram comigo, mas a ajudar outras famílias a não cometerem os mesmos erros. Hoje eles são líderes na Fundação Novo Amanhecer, trabalhando incansavelmente pela mesma causa. Isso é redenção, isso é crescimento, isso é amor. Olhei diretamente para Fernando e Beatriz e estou orgulhosa deles. O público aplaudiu. Quando desci do palco, meus filhos me abraçaram, todos nós chorando.
Obrigado, mãe, sussurrou Fernando, por nos perdoar, por nos dar uma chance, por nos ensinar o verdadeiro significado de amor incondicional. Aquela noite, de volta ao hotel, refleti sobre o caminho que tínhamos percorrido como família. Da traição ao perdão, da dor à cura, do rompimento à reconciliação. Não tinha sido fácil. Ainda havia momentos difíceis, lembranças dolorosas que vinham à tona inesperadamente. Mas tínhamos escolhido seguir em frente juntos, e isso fazia toda a diferença. Nos anos seguintes, a Fundação Novo Amanhecer continuou crescendo. Expandimos para 20 estados, impactamos centenas de milhares de vidas, influenciamos políticas públicas em nível nacional. Mas o que mais me orgulhava não eram os números, eram as histórias individuais. Dona Terezinha, que agora morava num dos nossos centros, participando de aulas de pintura e cultivando um pequeno jardim. Antônio, que tinha encontrado um novo propósito depois da morte da esposa. Fernando e Beatriz, que tinham transformado o erro mais terrível das vidas deles numa missão de redenção. E eu, Marina, que aos 82 anos tinha construído um legado que transcendia a minha própria existência. No meu aniversário de 82 anos, a equipe da Fundação tinha preparado uma surpresa. Um vídeo compilando depoimentos de dezenas de moradores dos nossos centros, funcionários, familiares e até autoridades que tinham trabalhado com a gente. Um dos depoimentos mais emocionantes foi de uma senhora de 90 anos, moradora há 3 anos num dos nossos centros. Antes de vir para cá, eu esperava só existir até morrer, ela disse olhando diretamente para a câmera. Agora, aos meus 90 anos estou vivendo, tenho amigos, tenho propósito, tenho dignidade. E tudo isso porque uma mulher transformou a própria tragédia em esperança para todos nós. Obrigada, Marina, por me dar um motivo para acordar todos os dias. Assisti o vídeo com lágrimas nos olhos, cercada pela minha família expandida. Fernando e a nova esposa, Beatriz e o marido, meus netos Gabriel e Letícia já adultos, Antônio, Dr. Marcelo e vários amigos queridos que tinha feito ao longo dessa jornada extraordinária. Olhando para aqueles rostos amados, refleti sobre o caminho incrível que tinha percorrido, da dor profunda do abandono ao propósito transcendente que encontrei. Dos 5 milhões que ganhei na loteria, às milhares de vidas que ajudei a transformar. Nunca imaginei naquela noite fria de véspera de Natal que a pior experiência da minha vida se tornaria o catalisador para a melhor fase dela. Que o bilhete esquecido no bolso não seria só um prêmio financeiro, mas o início de uma jornada de redenção, propósito e legado. A vida me deu uma segunda chance e eu aproveitei não só para reinventar minha própria existência, mas para criar um caminho melhor para tantos outros que caminhavam pela mesma estrada do envelhecimento. Enquanto a festa continuava ao meu redor, fechei os olhos por um momento e visualizei Paulo, meu marido, meu companheiro de tantos anos. Imaginei que ele estaria orgulhoso da mulher que me tornei depois da partida dele, da força que encontrei na adversidade, do propósito que descobri na dor, do legado que construí a partir do abandono. Aos meus 82 anos de vida, tinha aprendido que o destino, às vezes, tem um senso de humor peculiar, que nossas maiores quedas podem levar às nossas ascensões mais significativas e que nunca, absolutamente nunca, é tarde demais para recomeçar. O bilhete de loteria que meus filhos não sabiam que eu tinha, o prêmio que transformou a idosa abandonada numa força de mudança, era só o início da história. O verdadeiro tesouro tinha sido descobrir que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe sempre a possibilidade de um novo amanhecer. E esse amanhecer, para mim, tinha se transformado num dia glorioso.